Literalmente, acabei de chegar do cinema. Falei assim, vou sentar logo pra gravar, não vou preparar roteiro, vou falar o que eu achei, o que veio na minha mente enquanto eu assistia The Batman, ou como ficou no Brasil, apenas Batman, que é o novo filme do Homem-Morcego, adaptado para as telonas pelo diretor Matt Reeves e estrelado por esse rapaz aqui, eu sempre erro o lado, Robert Pattinson. Bom, pra quem ainda tá por fora, né, The Batman é um novo filme do super-herói que ele busca fazer tipo um reboot nos cinemas, mais um, né? Deixando de lado de vez aí a mini saga do Batman do Ben Affleck, né, que gerou alguns filmes compartilhados do universo DC, introduzindo um novo personagem, um novo ator, uma nova figura como o Batman, no caso do Robert Pattinson. Esse filme não visa fazer parte de um universo maior, ele visa ser uma história centrada em si mesmo, não se preocupa com multiversos e conexões e nada do tipo, não tem menções a outros heróis, nem coisas assim, mas sim se foca extremamente no universo de Gotham e apresenta vários personagens do universo de Gotham, vilões, aliados, personagens coadjuvantes, entre outras figuras. Como vilão central a gente tem o Charada, né, que está bem interpretado pelo Paul Dano, que está com uma interpretação muito boa, mas é um Charada bem diferente do que a gente está acostumado, infelizmente, dos quadrinhos. Muita gente pode não curtir, né, pode não se acostumar. Ele tá mais para um serial killer do que para um cara que é viciado em charadas, viciado em desafios, mas ainda assim dá para você ver ali o início do que pode ser um charada mais desenvolvido um dia, né, um personagem mais insano, mais focado nos jogos e tudo mais. E a gente tem também outras figuras como o Pinguim, que é brilhantemente interpretado pelo Colin Farrell, você até esquece que é o Colin Farrell interpretando, e a Selina Kyle, né, a mulher gato, que é a Zoe Kravitz. E a Zoe também é uma excelente atriz já há bastante tempo, com muitas obras aí no currículo, e agora ela é a nova mulher gato dos cinemas. Antes de falar sobre o filme em si, eu quero lembrar que muita gente lembrou que esse quadrinho aqui existe, né? Batman Ego, que foi lançado há muitos anos já pelo Darwin Cook, que infelizmente é um autor que já nos deixou. Ele desenha e escreve essa edição aqui, que o Matt Reeves, quando começou as filmagens, ele falou que estava se inspirando muito nessa revista aqui para botar o seu Batman em prática, para caracterizar o Robert Pattinson como Bruce Wayne, como Batman. E essa Batman Ego, basicamente, é uma história que mostra o Bruce Wayne enfrentando o Batman, né? Internamente, uma luta interior ali, do demônio interior. E a gente vê um Batman mais psicótico, um Batman mais desequilibrado, um Batman que lida com seus próprios medos e problemas internos, um Bruce Wayne extremamente consternado e tendo que lidar com o instinto assassino que vem junto com o seu alter ego, que na verdade pode não ser um alter ego e que pode ser a identidade verdadeira dele, como muitos já levantaram essa suposição. E o Batman Ego, ele voltou às bancas depois que o diretor falou isso, obviamente a Panini Comics, que é a editora da DC Comics no Brasil, aproveitou essa declaração muito bem e relançou o Batman Ego por aqui. Eu recomendo que você leia, essa edição é muito boa e ela é de fato primordial para você entrar no clima certo para você assistir esse novo filme do Batman, um filme dirigido pelo Matt Reeves. Agora sim, mas voltando pro lado de resenha mesmo, eu não vou fazer aqui uma resenha crítica cinematográfica, porque isso, muita gente já fez isso. Eu fui convidado para a cabine de imprensa, mas como foi no meio do carnaval, eu estava numa viagem e não consegui ir. Mil desculpas, muito obrigado, Warner, por ter enviado o convite. Na próxima, com certeza, estarei lá. Mas fiz questão de assistir bem na estreia, né? Estreou agora dia 2, dia 3, então tô vendo aí basicamente na estreia, consegui assistir logo assim que estreou, na pré-estreia, qualquer coisa do tipo, para poder falar logo com vocês a respeito desse filme, que é um dos mais aguardados do ano, um dos mais aguardados do personagem, né, porque ele tem essa proposta de renovação, e muita gente fala que, eu incluso, tá, que muita gente, quando anunciaram mais um filme do Batman, todo mundo pensa, putz, mais um filme do Batman, realmente, mas é difícil você não ter coisas do Batman sendo feitas, não só do Batman, mas também de personagens derivados do Batman, porque ele é basicamente o super-herói mais famoso do mundo todo, né? Eu arrisco dizer que ele é mais famoso que o Homem-Aranha, mais famoso que o Superman. O Batman, ele tem muitos produtos de sucesso relacionados ao nome dele. A gente tem a série dos anos 60, que era de humor cômico e tudo mais, que fez gerações, né, gostarem do Batman e é referenciado até hoje, lembrado principalmente. Então acho que o Batman é o herói mais famoso de todos os tempos e também um dos mais comerciais, se não for o mais comercial. Então é uma coisa que não tem como lutar contra, sempre vai ter um filme do Batman por aí. E se é uma história bem contada,
por que não? Né? A gente só não pode ter aquele abuso da marca de simplesmente ter um negócio para ser vendido porque é comercial e a coisa acabar sendo desnecessária ou mal feita. E não é o caso desse filme. Né? Esse filme eu só posso resumir em uma palavra, que é fantástico. Tá? Eu saí da sala de cinema impressionado. Eu fui com expectativas baixas, médias, né? Porque, como eu disse, já tem muita coisa do Batman. A gente acabou de sair dos filmes do Ben Affleck. O Batman ele vai aparecer no filme do Flash, ele vai aparecer no filme da Batgirl. A gente teve a trilogia recente do Batman do Christopher Nolan, com aquela pegada mais realista do Batman. Mas esse Batman do Matt Reeves, ele consegue se firmar no chão como uma coisa própria, com personalidade própria e principalmente com o poder de agradar tanto quem lê quadrinhos, né, muito, tipo muitas pessoas que eu conheço, outros produtores de conteúdo aí da Gibisfera, e também agradar aquelas pessoas que só gostam do Batman pelos cinemas, ou até mesmo quem está cansado de assistir, de ver filmes do Batman no cinema. Inclusive, eu arriscaria dizer que esse filme ele é altissimamente indicado para quem está cansado de Batman nos cinemas, tá? Eu vi muita gente falando isso, inclusive com razão, como eu acabei de falar. Tem muita coisa do Batman sendo produzida há muitos anos, né? Praticamente a cada, 5 anos a gente tem um novo filme do Batman sendo anunciado, um reboot, qualquer coisa do tipo. Isso, né, desde o Batman do Tim Burton lá nos anos 90. Mas esse filme ele consegue renovar a marca de uma forma agradável, de uma forma trazendo abordagens que, por incrível que pareça, ainda não tinham sido feitas, provando que ainda há espaço para mentes criativas abordarem da sua própria forma, deixando a sua marca, deixando a sua assinatura. Foi como o Matt Reeves fez, não só o Matt Reeves também, mas também os seus roteiristas, né, que foi o próprio Matt Reeves, e aqui está credenciado na Wikipedia o Peter Craig, mas eu sei que tem mais 2 ou 3 nomes envolvidos, tá? Mas, como eu estava dizendo, é um filme que você sai dele satisfeito, seja o tipo de fã que você é. Se eu pudesse citar algum problema, é que ele talvez seja um pouco longo demais. Ele tem um plot principal, que é o plot do Charada, mas ele, ao mesmo tempo, ele apresenta histórias paralelas, como se fossem mini histórias dentro de si, que são meio que relacionadas ali com a história principal e que se concluem também antes da história principal. Isso é muito importante citar, porque é um filme bem amarrado, mas isso também torna ele um filme muito grande mesmo. Se eu não me engano, são 3 horas ou 3 horas e 15, 176 minutos que eu tô vendo aqui. Realmente não é um filme pequeno, mas ao mesmo tempo eu não achei tão cansativo. Ele tem aqueles momentos que você fala, putz, agora vai acabar, e não acaba. Ele vem com uma cena nova, com um desenvolvimento novo, com uma sobra de plot que ainda mostra o que está por vir, e que surpreende mais uma vez com um momento vai acabar, não acabou de verdade, né? Mas mesmo assim, como eu falei, você acaba não sentindo muito a hora passar, dependendo do momento que você tá, da cadeira confortável ou não que você tiver. E ele tem essa narrativa que acaba te prendendo, porque ele realmente é um filme que lida muito com essa questão da psique do Batman. Primeiro, a gente vê muito mais o Batman do que o Bruce Wayne ao longo do filme inteiro, tá? Isso é muito bom, porque a gente realmente... o Matt Reeves, ele realmente explora essa característica mais insana, mais perturbada do Batman. A gente vê realmente uma figura consternada, uma figura sempre perturbada, até que ele consegue se resolver isso internamente ou não, né? Como eu não vou dar spoilers aqui, mas a questão toda do filme deixa esse ponto bem dúbio. E o filme ele também tem uma abordagem, se eu posso dizer, quadrinística muito interessante, porque ele tem um tipo de narrativa, ele é quase um filme de máfia, mas ao mesmo tempo ele tem um tipo de narrativa em capítulos ali. Você vê uma separação de capítulos entre um segmento e outro, que é quase como se fossem, o quê? Histórias em quadrinhos. Então, esse filme do Batman, para quem está acostumado a ler história em quadrinho, ele parece ser um arco de 12 edições, né? Aquele arco grande. Porque quando a gente lê uma história em quadrinho, normalmente a gente tem um arco minúsculo, que são, em média, 4 edições. A gente tem um arco médio, que são 6 edições, né, que desenvolve um pouco mais. E a gente costuma ter um arco grande, que é um arco de 12 edições, que normalmente se desenvolve ao longo de um ano, né?
porque vão saindo 12 edições, uma edição a cada mês, e ao longo de um ano você tem aquela história completa. Então esse filme do Batman, ele soa, ele entra na sua mente, que você está acostumado a ler nesse esquema, se você está acostumado a ler histórias em quadrinhos com arcos longos, você absorve ele nesse sentido, você absorve ele com essa pegada. Ele realmente parece uma história em quadrinhos com um arco gigantesco, e com uma conclusão ainda que deixa um gancho para um próximo arco. Então isso é tudo muito incrível. Matt Reeves, ele fez o serviço dele direitinho nesse sentido, ele não esqueceu que aquele produto ali, apesar dele ter feito uma questão mais realista, mais pé no chão, que normalmente me desagrada, tá? Eu tive muitas reclamações nesse sentido com o Batman do Christopher Nolan, porque ele quis fugir um pouco dos quadrinhos e deixar um Batman mais realista, mais pé no chão, menos fantasioso. O Matt Reeves, ele faz a mesma coisa, só que ele faz a mesma coisa sem esquecer da fonte. Ele faz a mesma coisa sem esquecer que aquilo ali é um filme inspirado em quadrinhos, tá? Ele faz aquilo ali sem desmerecer o material original, e isso é incrível, isso é muito maravilhoso. Ele capricha nesse sentido, então quem é fã de quadrinhos, quem é fã do Batman, principalmente vai se deliciar, né, nessa questão da narrativa dividida em capítulos, em mini edições, como se fosse um arco de 12 capítulos. Então, resumidamente nem tanto, né? O vídeo já tá com alguns minutos, mas era isso que eu queria falar desse filme novo do Batman. Ele é fantástico, é uma das melhores coisas do audiovisual que eu já vi relacionada a quadrinhos nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Muito melhor do que muito filme que saiu por aí. Eu acho que a última vez que eu fiquei tão impressionado assim foi quando eu saí do Vingadores de Guerra Infinita, que foi um filmão. Pra mim foi um dos melhores. Capitão América Soldado Invernal, que foi outro incrível. E eu acho que ele rivaliza muito de perto com o meu filme favorito do Batman até então, que era o Cavaleiro das Trevas, né? Que é aquele filme com o Heath Ledger como Coringa. Esse daqui. Né? Então eu acho que é um filmão, vale a pena ser visto no cinema. Vá com calma, tente não se apegar ao fato de que são 3 horas de filme. E assista Batman, do diretor Matt Reeves, estrelado por Robert Pattinson. Robert Pattinson está incrível no papel, você vê que ele é um grande ator ali, e todo o elenco também muito bem afiado. Valeu, pessoal, esse foi um vídeo mais simples, sem roteiro, mas aí com a nossa ediçãozinha do querido Rodney, e em breve retornamos com mais conteúdos aqui no canal. Deixa aí sua sugestão embaixo nos comentários, tá bom? O que você quer ver nesse retorno do canal, que vamos voltar com tudo esse ano, logo agora, depois dessa primeira semana de março. Valeu, povo, até a próxima.